Dando continuidade, então, ao estudo aprofundado do Apocalipse, estamos na última sessão das 7 sessões paralelas, que começa no capítulo 20 e vai até o capítulo 22. Vimos na aula passada os primeiros 3 versículos do capítulo 20, onde é apresentada a visão de que Satanás, agora, depois que Jesus Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, ele tem uma liberdade restringida. Ele age na terra, ele ainda está confundindo as nações, mas não mais como antes. Porque agora o reino de Deus foi estabelecido na terra através do evangelho que está sendo propagado. Então essa visão da prisão de Satanás por 1000 anos, essa expressão é claro que simbólica, figurada, mostrando que enquanto reina aqui o Senhor Jesus na terra até a sua segunda vinda, Satanás está com suas ações limitadas. Muito bem. Agora vamos ler a seguir que esse reino milenar que acontece na terra, na verdade ele é regido nos céus. O reino milenar, ele também está acontecendo lá nos céus já. E isso a gente vai ver muito claramente nos versículos seguintes, de 4 até o 6, que nós vamos fazer aqui a leitura. E essa figura que vocês têm aí ilustra então esse trono glorioso nos céus, né, onde existe a adoração e existe o governo. Porque onde há trono, há governo. Vamos fazer então a leitura do Apocalipse 20, versículos de 4 a 6. Então, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vamos considerar tudo isso que foi lido. Esse reino milenar, portanto, está acontecendo já na Terra, e ele ocupa o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O reino milenar foi inaugurado pelo Senhor Jesus na sua primeira vinda. Quando ele chegou a esta terra e se encarnou, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. A partir daí, então, o evangelho começou a ser propagado em todas as nações, todas as tribos, línguas, raças. O evangelho está avançando até hoje. E Satanás, que antes cegava as nações sem nenhum tipo de obstáculo, agora ele está aprisionado, ou seja, com suas ações limitadas durante esses 1000 anos figurados, até que o Senhor volte pela segunda vez. Então, existe este reino, claro, regido pelo Senhor a partir dos céus, com seus santos lá, regendo a terra, ao mesmo tempo que há o reino do Senhor nos céus, com todos os seus que já partiram, que já estão com ele. Mas vamos então recapitular. Desde João, a perseguição e a morte de muitos mártires na terra, elas estão registradas, né? Podemos ver ali Apocalipse 1, 2, 9 e também o 6, 9. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 6, no versículo 9, quando do 5º selo, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muitos deram as suas próprias vidas por causa de sustentar o testemunho de Jesus, por guardarem a fé e proclamarem o Evangelho. Ainda hoje nós temos, em pleno século XXI, muitos missionários espalhados nos 4 cantos deste mundo, com suas famílias, sofrendo privações, abandono, perseguições e muitos até sendo mortos
por causa de estarem levando as boas novas do Evangelho. Esses que morreram, esses já estão lá com o Senhor, lá nos céus, reinando. Esses mártires que morreram, então, na terra. Agora estão com o Senhor no céu reinando. Por isso fala no versículo 4, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Com respeito ao reinado, então, no céu, 3 perguntas são necessárias. Primeiro, onde isso ocorre mais precisamente? Qual o seu caráter? Quem participa desse reino? Vamos lá. Onde ocorre, então, o reinado de 1000 anos? Ocorre onde estão os tronos, pois lemos: vi também tronos, e neles sentam-se aqueles, ou seja, todos aqueles que foram martirizados já morreram e estão com o Senhor nos céus, estão reinando nos respectivos tronos, porque trono é esse símbolo de autoridade, de reinado. O trono de Cristo e do seu povo está no céu definitivamente. Ok? Há esses textos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, 3, 21, 4, 2 e vários outros, mostrando então o trono de Deus nos céus, como lugar de autoridade, de regência. Ocorre também onde estão as almas desincorporadas dos mártires, pois lemos: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Essas vidas que morreram, o que acontece? As almas, elas sobem para Deus, sem acontecer ainda a grande ressurreição. Eles estão num estágio intermediário, aguardando a última ressurreição. Pode-se dizer que esta elevação dessas almas que morreram para os céus é uma espécie de ressurreição, que é chamada de primeira ressurreição. Eles já estão com o Senhor, mas aguardando a ressurreição definitiva, que só acontecerá com a segunda vinda do Senhor. Ocorre onde Jesus vive, pois lemos: e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então estão reinando com Cristo nos céus. Ok? Qual o caráter desse reinado de 1000 anos? É julgar com Cristo, juntamente com Ele. Retos e verdadeiros são os teus juízos, Senhor. As almas estão lá em glória, estão fazendo parte nisso. Temos aí o capítulo 3, versículo 2, o capítulo 14, versículo 3. Podemos ler o 14, 3 para ilustrar. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Você pode ver também no capítulo 15, versículo 13, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O grande regente de todas as nações é o Senhor, e os santos que já morreram e estão com Cristo nos céus estão regendo também, juntamente com Ele. É viver com Cristo em adoração. Esse reino é simplesmente e muito mais, sobretudo, a adoração. E viveram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos em adoração. É compartilhar a glória real com Cristo. Os santos celebram a vitória do Cordeiro. E há muitas celebrações daqui para frente nesta sessão sobre justamente isso, a celebração da vitória do Cordeiro, o júbilo, o regozijo dos santos. Essa é a primeira ressurreição, como eu estava falando, a trasladação da alma da terra pecaminosa, essa alma que morreu, mas morreu em Cristo, e para o céu glorioso, então, ela é trasladada. A segunda ressurreição, como eu disse, ocorrerá somente na segunda vinda de Cristo. Quem participa desse reino de 1000 anos? Reafirmando, então, participam as almas dos mártires,
os decapitados pelo testemunho de Jesus e todos aqueles que morreram em Cristo, de fato sendo fiéis e servindo ao Senhor. Participam, portanto, todos os crentes que morreram na fé, tais como os que não adoraram a besta. Participam o restante dos mortos não crentes, os quais não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esses participam de que maneira? Simplesmente passivamente. Eles não atuam. Eles apenas fazem parte desse reino, ok? Eles estão aguardando a vinda do Senhor, ou seja, quando se completarem os 1000 anos, para que então na ressurreição definitiva, então o Senhor faça ali no seu trono branco, como vamos ver a seguir, estabeleça o juízo final, uma vez que todos agora, todos, crentes e não crentes, crédulos e incrédulos, todos haverão então de ressuscitar e estarem diante de Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que eu e você que estamos em Cristo, se o Senhor nos chamar e nós tivermos que então deixar este mundo, estamos em Cristo, somos dele, fomos selados com o seu Espírito, certamente somos bem-aventurados, porque no momento em que morremos aqui, já somos trasladados a nossa alma para estarmos com o Senhor reinando, enquanto ele não vem pela segunda vez. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Jamais morreremos. A segunda morte, ou seja, aquela morte eterna, definitiva, uma morte, ou seja, aquela ausência da presença de Deus eternamente. Essa é a segunda morte, a morte definitiva. Nós, certamente, se estamos em Cristo, não participaremos. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos então tratando a seguir dos acontecimentos finais, uma batalha final que haverá, antecedendo a vinda do Senhor e o estabelecimento já final, então, do julgamento de Deus, o chamado trono branco. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Até lá.